Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Então vamos passar agora a palavra ao nosso querido Paulo Henrique Bueno, nosso mineirinho aqui da região. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui nessa noite. E depois dessa apresentação maravilhosa, há tempos eu não ouvia músicas tão lindas e tão bem interpretadas. Meus parabéns. Dizer dessa felicidade tão grande estar aqui, neste belo encontro espírita em que homenageamos o grande amigo Chico Xavier. Dizer dessa felicidade imensa e desse prazer que realmente é uma honra estar aqui nessa noite. Que Jesus ilumine os nossos caminhos. Dentro do processo de desenvolvimento antropológico, é imprescindível que tenhamos uma conjuntura cultural continuada para que se estabeleça em nós o mínimo de estabilidade psíquica. É por isso que a nós nos é permitido reencarnarmos tantas vezes junto às mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Isso não é uma regra, é uma constatação. Mas isso se procede porque ali, junto com aquelas pessoas, tratando dos mesmos temas, vamos desenvolvendo em nós uma lógica de progresso, aprendendo dentro daquilo que nos é possível. Nós somos herdeiros da cultura latina, que por sua vez teve todo o seu embasamento dentro da cultura grega, aquela bela cultura desenvolvida nas terras helênicas, em meio a filósofos e a tanta luz. Filósofos gregos que desenvolveram a retórica, esta forma de descrever fatos, esta forma de descrever coisas de maneira objetiva. E assim nós procedemos. Mas acontece que naquele tempo, antes da globalização, barreiras físicas faziam com que os povos desenvolvessem formas muito peculiares. E do outro lado do Mediterrâneo, existia, como existe, a Palestina. E ali se desenvolveu, em meio ao povo judeu, uma característica diferente de dizer coisas. Os judeus falavam por parábolas. Uma maneira fascinante, porque a parábola, ela não tem a objetividade lógica, ela nos dá a oportunidade de interpretar. Os rabinos da atualidade dizem que a Torá tem 70 maneiras de ser interpretadas. Para os judeus, 70 significa infinito. E quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, porque até então já tinha ouvido de Paulo de Tarso, de que devemos buscar o espírito da palavra e não a letra. E então eu pude buscar na interpretação do Evangelho a minha causa pessoal. Ainda mais que Emmanuel disse que o Evangelho é uma luz que ilumina a eternidade. O Evangelho é atual em qualquer época, porque o Evangelho fala da nossa condição de entendimento presente. E aquilo que para nós durante tanto tempo
eram páginas escritas em um livro por nós tido como sagrado, ficava muitas vezes tão distante no tempo e dentro dos nossos corações. Porque há 2000 anos se passaram os fatos. O que quer dizer aquilo? Perfis psicológicos tão diferentes que são tratados nas narrativas evangélicas. O que para nós tem de importante tudo aquilo? Melhor então seria que buscássemos a interpretação não de uma leitura fria e às vezes destituída de um sentimento mais profundo. Melhor seria se nos inseríssemos naquele contexto, analisando cada um e buscando um sentido mais real. Foi assim que então analisamos uma cena como se fosse um teatro, que chega uma entidade angelical, um anjo chamado Gabriel, e fala para Maria de Nazaré: bendita és tu entre as mulheres. Tu conceberás, assim está escrito, do Espírito Santo. Eu posso interpretar de outro jeito, porque a narrativa chega para nós, conceberás do Espírito Santo, mas eu sei que assim não foi escrito. Tu conceberás um Espírito Santo, um Espírito puro terás no teu ventre. Sim, todos nós sabemos que o maior de todos, Jesus, foi concebido por um Espírito grandioso, um Espírito puro, um Espírito virginal. Maria de Nazaré. Grandes, sim. Exemplos, sim. Mas onde eles cabem no nosso contexto? Cabe. Porque toda mulher, quando concebe em seu ventre um filho, ela sempre acredita, ela tem quase certeza que está carregando consigo um Espírito Santo. E essa certeza é tão evidente que nasce o bebê e ela segue com aquela certeza. O filho erra, a mãe sempre tem uma desculpa. A mãe sempre protege, a mãe sempre acha que ele é puro. As mães todas são Marias. E essa condição maternal que envolve as mulheres é que nós vamos buscar no exemplo daquela que há 2000 anos trouxe à luz do mundo o Cristo de Deus. Marias, quantas Marias! Como é bom ter uma mãe, quem tem sabe, quem não tem, melhor ainda sabe. Quanta falta nos faz alguém que nos abraça e diz: filho, amanhã vai estar tudo bem. Porque nem sempre o mundo nos abraça assim. E as mães que são Marias, é uma característica evidente de que o Evangelho veio naquele tempo para mostrar que ali dentro os personagens somos nós. Grávida que estava, segue com o esposo para Belém. E numa noite fria, dentro de um estábulo, o bebê vem ao mundo. E na narrativa fenomenal de Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, ficamos sabendo que no momento em que iniciava-se o trabalho de parto, José, vendo a cena e incapaz de auxiliar, saiu. E Maria, sozinha, trouxe o filho ao mundo. Evidência, porque não podemos nos comparar ao Cristo, mas uma prova inequívoca de que, para chegar a este mundo, de nada precisamos, apenas de uma mãe que nos acolha. Diz Miramês que quando o momento acontece, anjos e querubins entoaram sinfonias celestiais. Fico imaginando como será que cantavam esses anjos. E aquele momento fantástico atraiu pastores. Assim está no Evangelho. Os pastores ali chegam para saudar o menino.
muito bem, analisando friamente o que tem, mas tem. Eu posso interpretar como eu quero, como eu queira. Pastores, quem conhece sabe, está ali sempre atento às suas ovelhas, sempre prestimoso e zeloso, porque em determinados momentos da nossa vida, nós também somos pastores. Nós cuidamos de pessoas, na maioria das vezes somos ovelhas, somos cuidados por tantos. E então, se os pastores vão receber o Cristo, o que o Evangelho nos mostra neste momento é que, quando assumimos a posição de pastores, nós estamos prontos para receber o Cristo em nossas vidas. Apenas os pastores recebem o Cristo que nasce todos os dias. Então é o momento de fazermos uma avaliação do que somos e de como tratamos aqueles tantos que dependem tanto de nós. Quando nos identificamos como pastores, o Cristo nascerá para nós, nas noites da nossa vida, e então teremos momentos de luz. E a narrativa prossegue. A narrativa é longa, a narrativa é linda. Não temos notícia do menino, mas num dado instante do Evangelho nós temos aquilo que se configura, para mim, desde pequeno, achava que era uma poesia, quando disse assim: e o menino crescia em graça e sabedoria. Que beleza dessa frase! Quanta grandeza nisso existe e quanta verdade, porque o maior do mundo ainda tinha espaço para crescer em carisma e saber. Assim então, deu-nos a esperança de que crescemos sempre, dentro das nossas limitações nos desenvolvemos em graça, quando nos moldamos moralmente e oferecemos o nosso trabalho abnegado à causa do nosso irmão. Crescemos sempre intelectualmente, quando nos dispomos a trabalhar dentro das tarefas que nos competem. Então, assim, neste momento, apenas aí, nos configuramos como um personagem que assemelha-se ao Cristo, porque nos outros aspectos todos ainda estamos muito aquém. E o tempo passa e nós sabemos que na narrativa evangélica vão a família de Nazaré, ou vai a família, vão os membros da família para um evento em Jerusalém. E o menino é esquecido. Esquecido? Não, o menino fica para trás. E de repente, voltam para saber onde ele estava. Ele estava no Sinédrio. Estava ele confabulando e discutindo com os doutores da lei, a Torá, falando sobre as leis de Deus, falando sobre o mundo, falando sobre a vida. E quando a mãe chega, mostrando-se preocupada, Jesus diz: mulher, por que te exasperas? Não sabias que eu estava na casa de meu pai? 2000 anos se passaram, e ainda temos teólogos que acreditam que esta afirmação do Cristo quer dizer que Deus mora dentro da sinagoga, ou dentro das igrejas, ou dentro dos centros espíritas. Porque não analisaram, quando mais tarde disse o Cristo: o reino dos céus está dentro de vós. Disse ele: eu estava na casa de meu pai. Conhecendo-se, ele não se perdia. Aonde ele estivesse, muito bem ele estaria. Mas o curioso é que ele não chama sua mãe de mãe, ele chama mulher. E na próxima narrativa também ele a chama de mulher, quando nas bodas de Caná acaba o vinho. Maria chega e diz: Jesus, nós temos um problema. Precisamos socorrer o anfitrião, porque o vinho se acabou. Ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Apenas esse detalhe, porque ele chama a mãe de mulher. Ela é mulher, não tem problema, mas por quê? Porque estava caracterizando em nós
que as mulheres são aquelas que mais se preocupam e mais se oferecem no sentido de proteger a prole e no sentido de dar condições de vida e de tranquilidade para os outros. Mulher, não é chegada a minha hora. O homem estava numa situação constrangedora, o vinho havia se acabado, e Jesus pede que coloquem água nos barris, e aquela água se transforma em vinho. Para aquele que busca só milagres, vai dizer que beleza, Jesus fez um milagre. Mas o que tem isso com a nossa vida? Vamos lá, vamos fazer parte dessa cena. Os personagens somos nós. Nós somos o pai dos nubentes. Porque nas nossas vidas, desde o momento que temos alguém sob a nossa responsabilidade, nós queremos a todo instante que as suas uniões sejam benditas, que a festa dos nossos filhos, ao unirem-se aos outros, seja muito bem-vinda para todos. O menininho vai crescendo e diz: filhinho, trata bem o seu amiguinho. Filhinho, toma a benção da vovó. Respeite a sua madrinha. Filhinho, olha a namorada, trate-a bem. Cuidado com a sua sogra. São coisas que nós falamos. Filhinho, vai. Assim nós desejamos. Mas nós nos unimos às pessoas. O filho que se une, nós também nos unimos. E na festa do casamento, às vezes, o vinho acaba. Mas se o vinho não acaba, ele se transforma. E aí, aqueles da festa disseram: que coisa estranha. É comum ser servido o vinho melhor. E depois, quando os convidados já estão embriagados, serve-se o vinho de qualidade inferior. Hoje foi diferente. Milagre de Jesus, não é exemplo para nós. Porque quando nós nos unimos, seja em matrimônio conjugal, ou nas uniões que fazemos todos os dias a nível de amizade, de negócios e etc. Se convidarmos Jesus para a nossa vida, nós estaremos tomando o melhor vinho da nossa existência. O vinho não se transforma. Aquele vinho é vinagrado de relações antigas, que a princípio parecia tão suave e depois vai se tornando tão amargo. Quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, para a festa das nossas uniões, o vinho sempre é melhor. E nós concluímos fases da existência, bendizendo a Deus, bendizendo aqueles que conosco estiveram caminhando lado a lado. Somos nós os personagens do Evangelho. Porque não teria então sentido aquelas páginas escritas há 2000 anos para retratar questões isoladas, às vezes até infundadas, para nós descaracterizadas de nexo, porque Jesus ressuscitava pessoas. Sabemos pela ciência que o que está morto não revive. Mas tem o caso da filha de Jairo. A menina estava morta. Jesus chega e diz para Jairo: ela apenas está dormindo. Sabemos que poderia ser um estado cataléptico. E Jesus a toma pela mão e ela sorri. A menina tinha 12 anos. 12 anos. E aqui quem tem filhos, sabe, quem tem netos, ou quem não tem, já viu casos parecidos, de crianças tão dóceis, tão cheias de responsabilidade, que vão crescendo, e de repente, quando chega por volta de 11, 12 anos, se transformam de tal maneira que a mãe chega e diz: meu Deus, lá em casa chegou uma tal de adolescência, como se a adolescência fosse um bicho, e mudou o meu filho, mudou a minha filha. O que aconteceu? Nós sabemos que no processo reencarnatório, o Espírito chega trazendo toda a doçura de um ser que precisa ser protegido. A sua personalidade está mascarada por este efeito que nos é dado por Deus. Aos 7 anos,
começa a manifestar mais aquilo que ele é. E aos 12, exatamente quando desperta em si as suas tendências sexuais, quando as suas glândulas sexuais estão prontas e amadurecidas, produzindo hormônios, ele mostra exatamente o que ele é. Ele se transforma. Às vezes o pai se desespera. Nós, olhando aquilo, achamos estranho. Mas não só os de 12 anos se transformam, morrem outros de outras idades. Quantos amigos nossos se transformaram? Quanto se transformaram os nossos irmãos? E às vezes não temos como nem estabelecer com eles aquele relacionamento que mantínhamos desde há tanto tempo. Todas essas pessoas, inclusive nós, estamos dormindo. E ao invés de desesperarmos pensando que ele morreu e não mais existe, se ele às vezes parte para um mundo equivocado, num caminho conturbado, perdido, ele apenas dorme na ignorância de quem ainda não conheceu a luz. Quando tocamos a mão do Cristo, nós nos despertamos. E como nós fazemos isso? Andando pelo caminho do meio. Se estamos nós perdidos, busquemos ao Cristo. E se aqueles nossos filhos estão adormecidos, tenhamos calma. Eles também despertarão. Tudo tem seu tempo e todos irão despertar. Temos também o caso de Lázaro, um caso tão comentado. Vinha Jesus para Betânia e de repente chega um mensageiro e diz: Senhor, Maria diz que o seu irmão está enfermo. Os personagens somos nós. Quando os nossos irmãos estão enfermos e nada mais podemos fazer, nós recorremos ao Cristo. Se não podemos falar com Ele, mandamos mensageiros: Senhor, o meu irmão está doente, o que eu faço? E Jesus seguiu tranquilamente o seu caminho. Chegando, Maria diz: Senhor, chegou tarde, ele morreu. Jesus, onde ele está? Está aqui. Lázaro levanta e anda, e Lázaro ressuscita. Milagre de Jesus, parabéns, uma salva de palmas. E aí, o que significa para nós? Significa que nós somos os Lázaros, e sempre fomos, e aqui estamos. Porque quantos de nós já não morreu nessa vida? Quantos de nós já não esteve ou estivemos sepultados dentro das nossas angústias? E nos perdemos sem saber o que fazer, mas de repente, uma força do céu nos chama: levanta, anda, e nós conseguimos restabelecer a caminhada. Aconteceu comigo um fato interessante. Uma senhora um dia me ligou e disse: Senhor Paulo Henrique, eu gostaria de falar com o senhor porque eu estou com um problema. Eu disse: pois não? Mas não pode ser por telefone. Eu disse: então que esteja no centro espírita. A senhora pode que hora? Qualquer hora. Então, olhando dentro da minha agenda, marcamos uma hora e chega essa senhora. Ela disse: olha, eu já procurei de tudo, só me resta o espiritismo. Porque é sempre assim, né? O povo procura de tudo, aí agora o centro espírita, tá bom, o que a senhora passa? Olha, eu estou com um problema muito sério, a minha vida não tem mais graça, eu estou sofrendo muito. O que acontece, minha senhora? Olha, eu passei uma vida muito boa, eu me casei com um marido muito compreensivo, um marido muito bacana, tivemos 3 filhos, 3 bênçãos, acredite o senhor. E durante todo o tempo que nós criamos esses meninos, na minha casa foi uma festa. Porque mesmo eu trabalhando, eu sou professor, o senhor sabe, sei. Meu marido me ajudava muito, eles pequenos, e foram crescendo muito responsáveis. Eu trabalhando, me aposentei num cargo, aposentei no outro, e tudo aconteceu de repente. Meu pai morreu há alguns anos, e eu, aposentada, disse: que bom, agora eu posso cuidar da mamãe, que também já passava por uns problemas de saúde. Meu menino mais velho mudou, foi estudar fora, e nunca mais voltou. Vem passar finais de semana, às vezes feriado, mas mora longe, já casou.
O outro menino também casou. A menina amigou, mas está vivendo bem, está para lá, casaram, todo mundo bem. E faz um mês a minha mãe morreu. E a minha vida está tão sem sentido que eu não sei mais o que eu faço. Eu estou morta. Eu disse, não está. Não, eu não sei mais o que eu penso. Eu disse, o que você tem feito? Nada. Eu não tenho mais sentido. Veja que na minha casa era uma festa de pessoas. Tomávamos refrigerante, meu marido comprava garrafas de 2 litros. E se tomava no minuto, ele continua comprando garrafas de 2 litros. A gente toma um copo e aquilo acaba o gás. O senhor já viu tanto que é ruim Coca-Cola sem gás? E eu falei assim, é mesmo, é verdade. O Guaraná sem gás também é terrível. O que eu faço? Eu estou com depressão? Eu falei, eu acho que está. Tem remédio? Tem. Eu tenho uma receita para consertar a depressão em 1 semana. É? Tenho. Nós temos que trabalhar em função do próximo. Ah, é? É. É sim. E aí ela, interessada, eu falei assim, tem um amigo lá em Guaxupé, que ele me disse também que a gente utilizar roupa apertada dá depressão. Por quê? Porque começa a aparecer o que sobra. E a gente leva susto. Aí ela riu daquilo, né? E já estabeleceu comigo ali um momento de alegria. Eu falei, outra coisa, pinta esse cabelo. Ela disse, que cor? Olha, pelo jeito, melhor a senhora pintar ou de acaju ou de loiro, médio. Mas qual? Pinta de louro. Tá bom. O que mais que eu faço? Procura alguma coisa para se desenvolver. Procura se relacionar melhor com seu marido. Faça alguma coisa diferente com ele. Que diferente, pelo amor de Deus. Eu, que sempre fui uma negação no sexo desde o dia que eu me casei. E agora... Não é isso que eu estou falando. Procure alguma coisa para que ele admire na senhora. A senhora sabe mexer no computador? Não sei nem mexer no caixa do banco. Então está ruim. Então procure, entre num curso. Procure primeiro uma atividade filantrópica. Depois vá estudar. Vá fazer uma viagem. A senhora não tem vontade de conhecer algum lugar? Ah, eu estudei francês quando era menino, eu tinha vontade de conhecer a França. Que bom, vá então. Compre alguma coisa, muda a sua vida. Tudo bem. Ela levantou e se foi. Passado um tempo, eu estou chegando em casa, aparece um carro novinho assim, foi chegando junto, e desce aquela loirona do carro. Eu falei, gente, que é isso? Ela desceu do carro e colocou um óculos escuro e foi chegando perto de mim. Eu falei, Jesus. Ela falou assim, o senhor lembra de mim? Lembro. Eu coloquei o óculos agora porque eu não consigo dirigir de óculos escuros, porque eu fico um pouco surda quando eu dirijo. Tudo bem? Vamos entrar? Vamos. Como é que a senhora está? Muito bem. Muito alinhada, com uma roupa muito bonita. Ela disse, eu fiz o que o senhor me disse. Eu comecei a trabalhar no lar de crianças órfãs. Encontrei umas mocinhas muito boazinhas lá e nós estamos nos dando muito bem. Eu sou uma boa cozinheira, ajudo no que eu posso. A minha vida se transformou. Entrei num curso de computação, já faço tabelas em Excel. Falei, olha que beleza. E o seu marido? Não, ele não aprendeu nada não, mas ele está muito feliz. A nossa vida está muito boa. E aí até meio assim constrangida, tirou da bolsa uma passagem para a Europa. Falei, que beleza. Era uma passagem que ela ia para a França, para a Suíça e para a Alemanha. Ela disse, será que eu vou conseguir me comunicar bem lá? Eu falei, vai. Na Suíça, onde a senhora vai, todo mundo se entende francês. Lá na França também, o povo sabe falar francês. Na Alemanha também fala, não fala nada, né? Mas eu animei ela bem. A moça levantou e se foi. Eu vi nessa senhora o exemplo claro de alguém que vivenciou a experiência de mais um Lázaro. Ela estava morta, e quando então ela se dispôs ao trabalho abnegado em função de alguém que necessitava, ela reviveu. E passou a ter uma vida diferenciada, porque restabeleceu vínculos afetivos com o marido. E com certeza, alguém que pôde ser algo mais para os filhos, porque, logicamente, nesse tempo todo do seu processo de melhora, ela sempre dizia a eles que a sua vida estava melhor.
E assim, meus amigos, nós vamos vendo que os personagens do Evangelho somos nós. E aí nós seguimos na leitura daquele livro que é tão grande. E se o Ismael deixar, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Eu adoro falar do Evangelho. Tem aquela parábola que o semeador saiu a semear. Todo mundo conhece. É bom falar no meio espírita porque todo mundo é doutor na causa evangélica. E então fica fácil explanar sobre o tema. O semeador saiu a semear. Lançou as suas sementes. Umas caíram à beira da estrada. As aves do céu vieram e as levaram consigo. Outras caíram em terra fértil, mas os espinheiros vieram e as sufocaram. Mas outras nasceram em terra fértil, germinaram, cresceram, floresceram e frutificaram. 30 por 1, 60 por 1 e 90 por 1. Quando nós olhamos isso, pensamos, o que será essa semente? Alguns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Eu lhes digo que esta semente se chama amor. E o semeador não é Jesus, como muitos afirmam. Esta interpretação é minha. O semeador é Deus. O semeador é o Pai. Porque Fenelon, no livro segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o amor é uma virtude própria de Deus. Ele nos dá uma centelha que se desenvolve em nós. E o semeador sai a semear todos os dias. Chega no momento que ele joga a semente do amor. E nós estamos na margem do caminho. Estamos perdidos ali na margem. Quando essa semente chega em nós, ela não tem condição de estabelecer. As aves do céu as levam. Porque as aves do céu as levam, porque o amor não se perde. Sempre alguém aproveita desse amor. O semeador semeia. E às vezes esse amor cai em nós e os espinheiros da vaidade, do egoísmo e do orgulho crescem e sufoca aquilo que tinha tanta esperança em frutificar. Mas tem momentos que o amor cresce, floresce e produz. Produz às vezes mais até do que 90 por 1 e às vezes apenas 1 para 1. Mas o amor produz. E eu lhes digo que, comparando, e agora para nós é lícito comparar as coisas do Cristo, vamos pensar nesse amor como sim um pé de trigo que cresce e frutifica. Olha que interessante. Esse amor que se desenvolve em nós. Nós não somos beneficiados pelos seus frutos. Outros se beneficiam. O que nos beneficia são as hastes da planta que vão crescendo e fortalecendo as fibras do nosso ser. As fibras da nossa alma nós nos fortalecemos. E quanto mais produzimos, mais alimentamos. Mas esses frutos não são dados in natura para os nossos irmãos. Estes frutos, eles sofrem primeiro o trabalho da descascação. Cada fruta é descascada, o nosso amor também. E depois ele vai ser moído no moinho da nossa existência, porque o mundo de provações se apresenta para nós como asmos, que vão processando os nossos sentimentos. Existe o fermento que é adicionado àquela massa para que se transforme em pão. E depois de moldado, ainda não está pronto a ser servido, ele vai para o forno. As altas temperaturas na nossa vida representam a convivência. Nós vivemos numa convivência de fogo ardente. Não é fácil. Aí então, quando suportamos tudo isso, produzimos, maceramos, fermentamos e assamos, o pão se transforma em alimento verdadeiro.
Por isso que o Cristo, naquela última ceia na casa de Maria Marcos, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Não estava ele falando em alimentar pessoas com corpo, meu Deus. Falava ele de um amor extremo, que ele na sua condição vivenciava e vivencia. E um amor que alimenta, um amor que nos projeta para o infinito. Me recordo de quando muito pequeno, ia às solenidades católicas e ouvia uma música que tratava desse tema. Eu até cantava junto, mas eu não compreendia a extensão do sentido. Hoje, pensando em tudo isso, é que eu me recordo e fico imaginando quando ele diz: o autor foi muito feliz ao escrever essas palavras. Meu amor é como esse pão que era trigo, alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor. Vejam, que beleza de letra! E onde estava o sentimento dessa pessoa inspirada que disse: eu te ofereço esse pão, o pão do amor real, que alimenta. E tantas coisas nós vemos dentro do Evangelho, que vem nos mostrar o nosso perfil psicológico inserido em todas aquelas pessoas. Nós vemos alguns que mostram personagens qualificados como os apóstolos do Cristo, como sendo pessoas totalmente ignorantes. Aí eu me pergunto, será que Jesus, na sua grandiosidade, permitiria que fosse escrito alguma coisa para ridicularizar aqueles que com ele esteve, aqueles que ele amava tanto, e o amavam e se dedicavam à causa cristã, ou à causa do Cristo? Eu acho que não. Nós olhamos a figura de Pedro. Pedro é o que mais se parece conosco. Quantas vezes ele dá prova do seu amor e dá prova das suas dúvidas, como nós. Temos aquele momento em que Jesus, após um sermão à beira do lago, diz: podem ir, eu irei depois. Dentro do barco, começa a chover e eles, assustados, e de repente, vem um vulto caminhando sobre as águas. De repente reconhecem, é Jesus. E Pedro diz: Senhor, eu quero ir onde tu estás. Ele diz: venha. Pedro sai caminhando sobre as águas, mas de repente começa a afundar. E vem o Cristo e o toma pela mão e diz: homem de pouca fé. Será que essa história era somente para ridicularizar o coitado do Pedro, que submergia por ter uma fé diminuta? Pedro somos nós os personagens do Evangelho, porque eu desconheço uma superfície mais suave do que seja a água. Se estivermos nós caminhando para o Cristo, caminharemos num tapete suave, muito suave, mas acontece que todas as vezes que olhamos onde o Cristo está, até nós falamos: Senhor, deixe que eu vá onde tu te encontras. Ele diz: vem, e eu vou, mas eu não estou preparado. E eu começo a afundar, vou me submergindo. Quantas vezes na causa espírita, nas causas filantrópicas, nós nos dispomos a fazer muito por poucos, e nós não conseguimos o nosso intento, porque nós submergimos, a nossa fé é pouca, nós não conseguimos caminhar mais do que aquilo. Somos nós os personagens.
Somos nós daquele momento em que Jesus, no meio de uma multidão, chega um cobrador de impostos chamado Zaqueu e quer ver o Cristo. Não vou falar de Zaqueu, tem até uma música dele. Ele arranjou uma forma de ver o Cristo. Ele subiu num sicômoro. O sicômoro somos nós. Todas as vezes que damos condição de alguém, ou para alguém ver o seu Cristo, nós estamos fazendo o papel deste personagem do Evangelho. O sicômoro, muito bem enraizado, muito bem equilibrado, porque as árvores se equilibram, pôde sustentar aquele que buscava a sua conversão. O sicômoro somos nós. Às vezes não nos dispomos a sê-lo, mas quando somos, muito bem fazemos este papel. E lá naquele jantar, quando Jesus, comendo, alguém chega e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Nesses 2000 anos, nós nos martirizamos porque nós pensamos: o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que sejamos perfeitos. Se não somos perfeitos, não fazemos. Se não fazemos, nós não somos parentes de Jesus. Mas a doutrina espírita nos dá uma oportunidade de modificar o nosso conceito. Quando olhamos a questão 81 do Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta se os espíritos se formam por si, ou se provêm de outros, os espíritos respondem: Deus os faz. E analisando mais o conjunto de respostas às questões, na sequência nós vemos que a única vontade que Deus tem em relação a nós é que nós possamos progredir. A única coisa que Deus quer de nós é o nosso progresso. Mais nada. E aí nós nos perguntamos: estamos progredindo? Sim. Uns mais, outros menos. Mas todos nós estamos progredindo. E se estamos progredindo, estamos fazendo a vontade de Deus. E Jesus diz: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, ao invés de vermos esta frase como sendo uma frase que nos exclui, muito pelo contrário, ele nos traz para junto de si. Uma característica marcante do Cristo que não se manifesta em nós, porque a nós gostamos muito de mostrar que aquele meu amigo é importante. Eu gosto de falar dos meus parentes importantes, dos meus parentes ricos, dos meus parentes cultos. Agora aquele outro, nem tanto. Eu estou excluindo. Eu gosto de mostrar os meus amigos competentes. Eu sou amigo dele. Jesus não tem esta característica. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos. Todos são minha mãe e meus irmãos. Vejam que grandeza existe no Cristo, que nos coloca como personagens do seu Evangelho e nos enche de esperança. E são tantos os personagens que se parecem conosco, que ficamos imaginando qual deles podemos citar. Eu tenho pelo menos 2 pessoas que vão me indicar a hora de terminar, e até agora eles não falaram nada. Eu não sei onde está o segundo. Um está ali, não falou nada, mas sigamos. Existe aquele caso daquela senhora que tinha um fluxo de sangue. E ela, totalmente constrangida, buscando a cura para o seu mal, não tendo como chegar-se ao Cristo, lhe toca a túnica. De repente ela se vê curada e Jesus diz: quem me tocou? Porque uma força saiu de mim. A mulher se curou, e nós sabemos que ela havia passado 12 anos com um fluxo ininterrupto de sangue. Aí eu lhes pergunto: que mulher consegue ficar 12 anos perdendo sangue?
num tempo que não existia nenhum tipo de tratamento. Lógico que isto não é bem assim. Está apenas configurando mais um personagem para que ele se mostre como nós somos hoje, nesse tempo. Havia 12 anos. Vejam, que se 12 anos nós manifestamos a nossa personalidade, mais 12 representam uma vida. E por que se fala do fluxo de sangue? É porque nós sabemos que as energias genésicas são aquelas que nos movem. E por nos movimentar e impelir o nosso progresso, é pelo sexo onde nós mais nos desvirtuamos. Porque nós não sabemos trabalhar esse conjunto de forças tão importante. A mulher ali perdia sangue. Água é vida e o sangue muito mais. A mulher perdia vida em sua vida. E nós perdemos a nossa vida quando nós nos desvirtuamos dentro dos nossos vícios. Quando nós nos perdemos pelo sexo, quando nós perdemos por outros tantos vícios que conhecemos, quando não nos equilibramos. Aí a mulher, buscando uma força, toca o Cristo e se cura. Cristo cura? Parabéns! Qual é a importância disso? Que nós, perdidos às vezes que estamos naqueles velhos pecados, o melhor é buscarmos o caminho do meio. Buscar o Cristo para a nossa vida, para restabelecer em nós a força perdida, a força que nos desestruturou ao longo de uma caminhada, às vezes de centenas de anos, às vezes de milênios. Somos nós os personagens do Evangelho. Tem mais o caso daquele que descia de Jerusalém a Jericó. Todo mundo conhece o bom samaritano. Vejam que começa a história dizendo que ele descia. Quantas vezes nós descemos? Quantas vezes nós baixamos nossa vibração? Ele descia e foi tomado por assaltantes, que o deixaram desfalecido. Primeiro nós dizemos, se somos nós os personagens, muitas das vezes nós descemos. Quantas vezes nós somos os assaltantes? Somos nós os personagens. Nós deixamos tantos desfalecidos na nossa vida. Quantas vezes as nossas palavras torturam? Quantas vezes as nossas palavras trazem sofrimentos e marcas profundas em tantos que convivem conosco? Mas passou por ali um sacerdote. Somos nós, principalmente os pregadores espíritas. Olhou de lado, nada fez. Depois passa um levita, também nada. E vem um samaritano. Todo mundo sabe que naquele tempo os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus fazia questão de mostrar que a grandeza não existe dentro de determinadas raças, e sim dentro de indivíduos. Aí o samaritano chega, mesmo sabendo ou desconhecendo a condição daquele que estava caído. Se estivesse morto, não seria lícito tocá-lo, mas mesmo assim o tocou, e viu que apenas estava desfalecido. Ele tratou as suas feridas com vinho e azeite, e depois o tomou, colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. Quantas vezes nós, caídos, somos socorridos? Nós não sabemos, ou pelo menos nos esquecemos, que anjos existem. Os anjos do mundo espiritual, que nos socorrem a cada minuto da nossa vida. Nós temos os anjos encarnados, e neste momento, se alguém fizer um pequeno esforço, vai chegar no seu intelecto a imagem de um anjo encarnado que o socorreu. Todos nós temos, pelo menos um. São esses os anjos, e às vezes até nós,
Quantas vezes fomos esse anjo na vida de uma pessoa desfalecida e levamos para o outro que, pronto a socorrê-lo, não fez questão de saber se mais gasto tivesse, lhe seria bonificado por aquele que trazia. Somos nós. Somos nós os personagens do Evangelho. Tem também aquele caso, Jesus sendo interrogado e açoitado. Ou antes disso, Pedro disse a ele: Senhor, irei aonde tu fores. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, ou antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí eu pergunto, será que o Cristo ia deixar que isso fosse colocado no Evangelho para ridicularizar a fraqueza daquele homem que esteve junto com ele durante todo o tempo? Eu acho que não. E aí então, quando chega o momento de Cristo sendo flagelado, alguém chega e diz: eu conheço esse Nazareno. Você estava com ele, não estava? Não, não sou eu não. Escuta, outro diz: eu te conheço. Você é um dos discípulos do Galileu. Não sou eu, não sou. Depois não, eu te conheço. Você é seguidor dele? Não sou. Aí o galo canta e ele se desespera. Poderia ser apenas uma história e dizer mesmo, é assim. E nós? Somos nós os personagens? Nós somos o Pedro do Evangelho. Porque naquele tempo não tinha relógio, mas tinha galo. Como até hoje, os galos cantam prenunciando o amanhecer. Cristo disse que Pedro negaria 3 vezes antes que o dia amanhecesse. E nós estamos fazendo isso. Estamos negando o Cristo também. Quando nós negamos o Cristo? Também 3 vezes. Nós negamos o Cristo quando nós não amamos a Deus. Porque não respeitando as criaturas, nós não estamos dando provas do nosso amor ao Criador. Nós negamos o Cristo quando não amamos o nosso próximo, porque ali está o exercício máximo da caridade e da prova do nosso amor. E nós negamos o Cristo pela 3ª vez, quando nós não nos amamos. E isso sim, nós carregamos conosco mágoas, nós carregamos conosco a falta do perdão. Isso é veneno. Nós não nos amamos. Nós carregamos conosco às vezes a preguiça. A preguiça nos conduz a um mundo perdido de tempo que se esvai e de progresso que se retarda. Nós não nos amamos. Mas então, de repente, canta o galo. É porque estamos vivendo uma noite de ignorância, uma noite perdida na escuridão dos tempos. Mas quando o dia principia a amanhecer, nós compreendemos que Deus se manifesta em todas as criaturas. Por isso, devemos, através do nosso reconhecimento e respeito, amá-lo desta forma. Deus se manifesta no próximo. As pessoas à minha volta trazem consigo a centelha divina. São a imagem e semelhança de Deus. Devo amá-los. E sobretudo amar a mim. Porque, como disse Jesus, eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vocês. Para que exista uma conjugação perfeita, minha com o próximo e com Deus. E assim, a nossa vida vai percorrendo caminhos melhores. Vamos fazendo com que o nosso fardo seja mais suave, ou mais leve, o jugo mais suave. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Nós falamos isso e achamos lindo. Aí eu pergunto: onde está Jesus? Onde Ele está?
Ele não disse, eu vou até aí. Ele diz, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Eu lhes digo que Jesus está no caminho do meio. Jesus está no caminho do equilíbrio. Aquele caminho que não perde tempo, mas não tem pressa. Aquele caminho que irradia luz. Aquele caminho que não direciona benefícios, mas sim faz com que se produza para alimentar a todos, dentro do conceito do amor. E assim, meus queridos, poderia dizer tanta coisa mais. São tantos os personagens. Gostaria e ainda falarei para vocês sobre Zebedeu, sobre a mãe de Tiago e João, esposa dele. Quero falar sobre os ladrões que estiveram com Cristo na crucificação. Falar do paralítico que andando saiu com a cama nas costas. Somos todos nós. Somos nós desses personagens. Gostaria de falar de Judas, o Iscariotes. Somos nós. Somos nós. Somos nós e fomos e ainda seremos. Muitas vezes ainda seremos. Mas chegará o dia em que nós nos personificaremos em outros dois personagens. Aqueles dois ao pé da cruz, que Jesus diz para João, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ainda seremos eles, ainda seremos. E nesse dia, nós vamos desenvolver por todas as pessoas a gratidão de um filho. E nós amaremos toda a humanidade como uma mãe, no seu máximo e pleno conceito de ser. E então, nesse dia, nós teremos o pão, resultado dos nossos esforços de uma colheita bendita, que foi lapidado e brunido, esse trigo na moda do tempo, do fermento da convivência e do calor intenso das provações. Lhes digo, meus amigos, teremos este pão da vida a alimentar aqueles que nos cercam. E nessa noite, eu gostaria de agradecê-los e dizer que se ainda não temos esta capacidade, temos em nós a centelha do amor, este amor de Deus que crescerá e frutificará em nós. Se ainda é muito pouco, mesmo assim eu gostaria de dizer a cada um de vocês, recebam o pão do meu amor, que esse pão possa alimentá-los e que esses conceitos evangélicos possam trazer conforto às nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.